Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. Nesse estudo nós vamos ver, na primeira parte, que nos fala a respeito das causas primárias, no capítulo 1, cujo título é De Deus, a questão referente ao panteísmo. E as questões que vamos abordar a esse respeito são as questões de números 14, 15 e 16. Panteísmo. Questão de número 14. Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Será que Deus é um ser diferenciado, distinto, ou simplesmente ele é uma resultante, uma consequência de todas as inteligências e de todas as forças reunidas do universo? É essa a indagação de Kardec aos espíritos, e eles respondem o seguinte: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Olha o que Kardec recebe de resposta dos espíritos. Deus é causa, Deus não é efeito. Se Deus fosse simplesmente a resultante de tudo que existe no universo, ele não poderia existir, porque simplesmente ele seria só uma causa. E Deus, na verdade, é a causa de tudo. Tudo parte dele. Ele não é consequência, ele é causa. A partir de Deus é que tudo existe. Deus criou a tudo e a todos. Deus não tem nem início e nem fim. É o único ser infinito que existe no universo. Nós não somos infinitos. Nós somos imortais. Nós temos um início, que foi quando Deus nos criou, mas não temos um fim. Por isso somos imortais. Deus é o único ser infinito. É a maior potência, é a única potência do universo. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então Deus não pode ser ao mesmo tempo causa e efeito. Ou ele é causa ou ele é efeito. E sabemos que Deus é a causa de tudo e de todos. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber, quando na realidade nada saberíeis. Então, os espíritos aconselham a Kardec, ao invés de olhar para o macro, olhe para dentro de si mesmo. Se conheça primeiramente, para depois ir ampliando esse conhecimento
até chegar um dia que todos nós chegaremos a compreender a natureza íntima de Deus. Esse dia ainda está longe, mas chegaremos lá, com certeza. Deus nos criou para isso, para crescermos, para evoluirmos, para ampliar a nossa visão, para ampliar os nossos conhecimentos acerca de tudo no universo. E continuam aqui os espíritos aconselhando a Kardec o seguinte: deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Olha só o conselho. Olhe para si, se conheça, se compreenda. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos nos conhecer, para depois, gradativamente, irmos compreendendo o universo que nos cerca. Temos muito trabalho a fazer. E o início dessa tarefa é o autoconhecimento. É o que os espíritos aconselharam a Kardec. E continuam aqui os espíritos. Estudai as vossas próprias imperfeições. Olha só, esse é o ponto essencial. É o ponto que, inclusive, nós fugimos deste ponto. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Conheça-te a ti mesmo. É o autoconhecimento. Nós não conhecemos nem a nossa natureza íntima, aquilo que realmente somos, a forma como funcionamos, pensamos. Nós ainda não compreendemos isso. Então, vamos começar do início, de nós mesmos, para depois irmos ampliando a nossa visão, o nosso conhecimento para o universo inteiro e finalmente entendermos a natureza íntima de Deus. E Kardec faz aqui mais uma indagação a esse respeito. Questão número 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Esta é mais uma indagação feita por Kardec aos espíritos. Vamos ver qual a resposta dada pelos espíritos a Kardec em mais essa questão. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte dele. É o nosso orgulho. Nós nos olhamos ainda de forma equivocada. Nós ainda não nos compreendemos. E é este o ponto que devemos, neste momento, ter toda a nossa atenção. O autoconhecimento. Nos conhecermos, nos entendermos. E é isso que os espíritos aconselham a Kardec. A partir
do autoconhecimento, este conhecimento será ampliado, 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 e chegaremos, com certeza, um dia, a conhecer a natureza íntima de Deus. No momento, não temos elementos, nem capacidades ou condições de compreender a intimidade divina. Kardec aqui insiste em mais uma questão. Item 16. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. É o raciocínio que Kardec está fazendo na pergunta aos espíritos. E ele diz mais aqui, Kardec: estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele, Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Esta é a ideia, o raciocínio de Kardec. E ele indaga no final: que se pode opor a este raciocínio? Ou seja, onde está o erro? É de pensarmos desta forma. E os espíritos respondem a Kardec: a razão, o raciocínio, a lógica. E dizem mais: refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Ou seja, o absurdo desta ideia de que Deus é efeito e não causa. E continuam aqui os espíritos respondendo a Kardec: esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. E Deus não é matéria, nunca foi matéria. Ele criou a matéria. E continuando aqui, os espíritos dizem mais o seguinte a Kardec: ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. A matéria está em constante mudança, em constante evolução. Então, Deus também estaria desta forma, mudando, evoluindo. Mas Deus não carece de evolução, ele não precisa de evolução. Ele é, sempre foi, a inteligência suprema do universo. Deus não desconhece nada. Quem desconhece somos nós. E temos que buscar estes conhecimentos. Deus não precisa buscar nada. Ele já tem tudo. E continuam aqui os espíritos respondendo a Kardec: achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, que é a imutabilidade. Deus é imutável. Ele não precisa sofrer
nenhuma mudança. Ele não precisa ampliar mais nada. Deus é infinito. É o único ser que tem esta capacidade da infinitude. É Deus. E continuam aqui os espíritos respondendo a Kardec. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Nós não temos como compreender a natureza íntima de Deus. Deus é infinito e nós somos imortais. Como é que nós vamos compreender a natureza íntima de Deus? Compreender plenamente a natureza íntima de Deus. E continuam os espíritos. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Deus é o Criador. Deus não faz parte de nenhum sistema, não é resultante de absolutamente nada. Ele é causa primária de tudo e de todos. É o que os espíritos reafirmam aqui a Kardec. E que é verdade, meus amigos. Nós somos filhos de Deus. Deus é a inteligência, o poder supremo do universo. Jamais chegaremos a nos igualar a Deus. Então, o que nos aguarda à frente é o infinito. Estudemos e, principalmente, nos compreendamos, nos analisemos, nos observemos, fiquemos atentos a tudo que passa na nossa mente, a tudo que acontece não só no exterior, mas principalmente no nosso mundo interno. É aí que temos que trabalhar. Se o nosso mundo interno estiver equilibrado, estaremos equilibrados. O nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa felicidade depende disto. É de nos conhecermos. E nos conhecendo, teremos a fórmula de como nos mantermos equilibrados. Que é o que todo mundo busca. Todo mundo quer equilíbrio, paz, tranquilidade, conhecimento. E para isso não vem do nada, né? Não é jogado em nós ao acaso. Isso é resultado de busca, de muito suor, de muita lágrima, muitas vezes sofrimentos, porque é uma busca que entra em nós mesmos. Temos que olhar para dentro de nós. É essa a nossa tarefa no momento. E aí, nessa busca, nesse autoentendimento,
nessa autoevolução, nós iremos gradativamente levantando os véus e compreendendo melhor e mais profundamente Deus, nosso Pai amoroso e bom. E dizem mais aqui os Espíritos: a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Pela obra se conhece o autor. Se a obra é perfeita, significa o quê? Que o autor também é perfeito. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Vejam só, o universo é obra divina. Não é Deus, o universo não é Deus. E aqui fechamos mais um estudo sequenciado do nosso Livro dos Espíritos. Eu desejo a todos muita paz e espero que estes ensinos trazidos pelo plano espiritual através de Kardec sejam úteis para todos, como está sendo muito útil para mim. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus.